O sol escaldante de São Paulo transformava a Avenida Faria Lima em uma miragem de calor e ambição. O ar pesado, vibrando com o som incessante de buzinas e motores, parecia cozinhar o asfalto, de onde subia uma onda de calor visível a olho nu. Arranha-céus espelhados, monumentos de vidro e aço, perfuravam o céu azul e refletiam a pressa impiedosa dos executivos que marchavam pelas calçadas, com seus ternos caros e olhares fixos em telas de celular. Era um ecossistema fechado, onde o sucesso era medido em dígitos e o tempo era a moeda mais valiosa. Nesse cenário de opulência e velocidade, o progresso material era um rolo compressor que esmagava tudo o que não se movia em seu ritmo frenético, deixando para trás os invisíveis, aqueles que lutavam pela sobrevivência na selva de concreto. Dentro de um Mercedes importado, no silêncio climatizado que a isolava do caos urbano, estava Maria Cecília. Aos 29 anos, ela era a imagem do sucesso que aquela avenida representava. Herdeira de um império financeiro, uma prodígio que comandava sua própria mesa de investimentos. Seus cabelos estavam perfeitamente alinhados, a maquiagem impecável, a roupa de grife compondo uma armadura de poder e controle. Seu rosto, no entanto, exibia uma eficiência fria, quase entediada, como se operasse em um piloto automático programado para vencer. Por trás daquela fachada de perfeição, no entanto, morava um vazio profundo, uma solidão anestesiada pela rotina exaustiva de trabalho e pelo consumo sem propósito. Ela era uma rainha em um castelo de vidro, poderosa, admirada, mas incapaz de sentir uma conexão humana genuína. O semáforo se fechou e o carro de luxo parou suavemente na primeira fila, como um predador em repouso. Foi então que uma pequena figura se materializou ao lado da janela do motorista. Era um menino, Pedro, de talvez 11 anos. Sua pele queimada de sol e suas roupas gastas contrastavam violentamente com o brilho metálico do carro. Ele estava descalço, os pés firmes sobre o asfalto fervente. Mas o que mais prendia a atenção eram seus olhos grandes e castanhos, que, apesar da exaustão evidente, brilhavam com uma determinação que não pertencia àquele lugar. Ele não estendia a mão pedindo esmola. Segurava um pequeno saco de balas. Com um gesto tímido, mas firme, ele deu um toque leve no vidro, um som quase inaudível que atravessou a barreira de silêncio de Maria Cecília. Irritada com a interrupção, ela acionou o botão e o vidro desceu alguns poucos centímetros, o suficiente para dispensá-lo com um não seco e definitivo. Mas o menino foi mais rápido. Sua voz, clara e sem um pingo de autocomiseração, cortou o ar-condicionado do carro. "Moça, compra uma bala, por favor? Meus irmãos não comeram hoje." A frase não foi um pedido. Foi uma declaração de responsabilidade. Atingiu Maria Cecília como um soco no estômago, quebrando algo dentro dela que ela nem sabia que estava inteiro. Não era um pedinte, era um provedor. Naquele instante, o castelo de vidro de sua vida trincou, e pela primeira vez em anos, seus olhos se encheram de lágrimas, quebrando a máscara de indiferença que ela usava para sobreviver em seu próprio mundo. Ignorando as buzinas furiosas que explodiam atrás dela, Maria Cecília manobrou o carro para fora do fluxo da avenida, seguindo as instruções silenciosas de Pedro, que apontava com o queixo para ruas cada vez mais estreitas. O luxo do interior do veículo parecia gritar em dissonância com a paisagem que se transformava a cada esquina. O asfalto liso deu lugar a paralelepípedos irregulares, e os arranha-céus foram substituídos por um emaranhado de construções inacabadas, com tijolos aparentes e fios elétricos pendendo como cipós. O ar-condicionado já não conseguia isolá-la do cheiro de mofo e fritura que vinha de fora. Ela observava o menino pelo retrovisor, seus olhos grandes fixos na estrada, e sentia um nó na garganta. Ele não era uma estatística,
um problema social a ser discutido em reuniões de caridade. Ele era uma pessoa, com um destino, e por alguma razão, o destino dele havia acabado de colidir com o dela. O carro parou no final de uma viela sem saída, onde crianças descalças corriam atrás de uma bola murcha. Pedro desceu e esperou, como se estivesse dando a ela a chance de desistir e ir embora. Maria Cecília respirou fundo, o ar parecendo pesado e estranho em seus pulmões, e saiu do carro. O calor a atingiu com força, junto com os olhares curiosos dos moradores. Ela seguiu o menino por um corredor escuro e úmido, que levava a um pequeno cômodo nos fundos de uma casa. A porta se abriu para um espaço único, onde uma mulher magra, de rosto cansado, mas olhos ferozes, lavava roupas em um tanque de cimento. Duas crianças menores, uma menina e um menino, brincavam no chão com tampinhas de garrafa. A mulher, Joana, secou as mãos no avental e encarou Maria Cecília com uma mistura de desconfiança e orgulho ferido, sem dizer uma palavra. A conversa inicial foi um desastre de boas intenções. Maria Cecília, acostumada a resolver problemas com dinheiro, ofereceu ajuda de uma forma que soou quase ofensiva. Falou em matricular as crianças em uma escola particular, em contratar um plano de saúde, em dar uma quantia mensal para as despesas. Cada oferta era recebida com um silêncio mais duro de Joana. A mulher não via uma salvadora, via uma patroa em potencial, alguém que vinha de um mundo que sempre a esmagou e que agora, por um capricho, queria brincar de benevolência. "A gente não precisa de esmola, moça", disse Joana finalmente, sua voz baixa, mas firme como aço. "A gente precisa de dignidade, e isso o seu dinheiro não compra." A recusa foi um muro, e Maria Cecília se sentiu pequena e impotente, percebendo o abismo que existia entre querer ajudar e saber como fazê-lo. O orgulho de Joana era uma fortaleza, construída com as pedras de inúmeras decepções e humilhações. Ela já havia visto aquele tipo de ajuda antes. Durava pouco, vinha com condições e servia mais para aliviar a consciência de quem dava do que para mudar a vida de quem recebia. Para ela, Maria Cecília era apenas mais uma pessoa rica, tentando comprar um pedaço do céu com caridade performática. Ela não conhecia a história por trás daqueles olhos cheios de lágrimas. Não sabia que a executiva à sua frente não estava ali por pena, mas por uma dor antiga e não resolvida. Joana via o carro importado, as roupas caras, o relógio de pulso que poderia alimentar sua família por um ano. E em cada um desses símbolos, ela via a confirmação de que pertenciam a universos diferentes, que jamais poderiam se encontrar de verdade. A verdade é que, ao ver os dois irmãos menores de Pedro brincando no chão de cimento, uma memória dolorosa se acendeu na mente de Maria Cecília com a violência de um relâmpago. Ela se viu novamente com 8 anos, no corredor silencioso e asséptico de um hospital. Seu irmão mais novo, Lucas, de apenas 5, estava em um dos quartos, lutando contra uma doença rara que os pais, imersos em suas carreiras e na construção de seu império, demoraram a levar a sério. Eles achavam que era apenas uma gripe, uma fraqueza passageira. Quando finalmente perceberam a gravidade, era tarde demais. Maria Cecília lembrava do cheiro de antisséptico, do som baixo dos aparelhos e, acima de tudo, do sentimento avassalador de culpa por não ter gritado mais alto, por não ter insistido, por ter sido apenas uma criança obediente enquanto seu irmão se esvaía. É em momentos como este que a gente entende como a vida pode ser cruel, repetindo padrões de dor. Se você sente que histórias como esta merecem ser contadas, peço que se inscreva. Seu apoio é o que nos permite continuar a dar voz a essas jornadas. Aquela culpa era um fantasma que a assombrava há 2 décadas, a verdadeira fonte do vazio que ela preenchia com trabalho e luxo. Ajudar Pedro não era um ato de caridade, era uma tentativa desesperada de redenção.
Era sua chance de, finalmente, fazer por outra família o que ela não conseguiu fazer pela sua. Ela olhou para Joana e, pela primeira vez, não viu uma mulher pobre e desconfiada, mas uma mãe lutando com todas as suas forças para proteger seus filhos, uma batalha que seus próprios pais haviam perdido por negligência. Naquele instante, o desejo de ajudar se transformou em uma necessidade visceral. Ela não podia falhar de novo, não com eles. Aquele cômodo simples, com suas paredes descascadas e luz fraca, tornou-se o palco de sua segunda chance, um lugar para confrontar o maior fracasso de sua vida. Ela mudou sua abordagem completamente, guardou o talão de cheques e voltou no dia seguinte com sacolas de supermercado, cheias não de luxos, mas de itens básicos: arroz, feijão, leite, frutas. Passou a tarde sentada no chão, ajudando a pequena Sofia, de 6 anos, a desenhar em um caderno que trouxera. Não fez mais promessas grandiosas, apenas esteve presente. Aos poucos, a armadura de Joana começou a apresentar fissuras. Ela via que Maria Cecília não tinha nojo de sentar em seu chão, que conversava com seus filhos com um carinho genuíno e que seu olhar não era de pena, mas de algo que se assemelhava a respeito. A desconfiança deu lugar a uma curiosidade cautelosa. Talvez, apenas talvez, aquela mulher fosse diferente. É incrível como a empatia pode construir pontes onde antes só existiam muros. Poder compartilhar essa transformação com vocês é um privilégio, e se você se inscrever, estará me ajudando a continuar registrando relatos de esperança como este. Enquanto isso, em seu próprio mundo, Maria Cecília enfrentava uma tempestade silenciosa. Seus pais, ao saberem de seu novo projeto de caridade, a acusaram de ingenuidade e de colocar em risco o nome da família. "Você não sabe com que tipo de gente está se metendo", disse seu pai, o tom carregado de um desprezo frio que a feriu profundamente. Seu noivo, um colega do mercado financeiro, foi ainda mais direto, chamando sua atitude de loucura de menina rica, uma fase que ele esperava que passasse logo. As críticas a isolaram, mostrando o quão superficiais eram os laços em seu círculo social. Eles não conseguiam entender que ela não estava tentando salvar ninguém, mas sim salvar a si mesma. Cada palavra de desaprovação apenas fortalecia sua determinação, solidificando a certeza de que estava, pela primeira vez, no caminho certo. As visitas se tornaram rotina. Maria Cecília descobriu que Pedro era brilhante em matemática e sonhava em ser engenheiro. Ouviu as histórias de Joana sobre sua infância no interior, sobre a esperança que a trouxe para a cidade grande e a dureza da vida que encontrou. Em troca, pela primeira vez em anos, Maria Cecília falou sobre si mesma. Não sobre a executiva, mas sobre a menina que amava desenhar e que sentia falta do irmão. Na simplicidade daquelas conversas, um vínculo real foi forjado, uma amizade improvável que florescia no solo árido da desconfiança mútua. Ela não era mais a moça rica, e eles não eram mais os pobres. Eram apenas pessoas, compartilhando suas dores e seus pequenos momentos de alegria, como a tarde em que todos riram até a barriga doer ao ver Maria Cecília tentando, sem sucesso, empinar uma pipa. A frágil paz, no entanto, foi quebrada de forma abrupta e cruel. Numa noite fria de inverno, o telefone de Maria Cecília tocou. Era Joana, a voz embargada pelo pânico. A pequena Sofia estava queimando em febre, uma febre alta e persistente que não cedia a nenhum remédio caseiro. Ela estava fraca, mal conseguia se manter de pé. Maria Cecília sentiu um gelo percorrer sua espinha. A descrição dos sintomas era terrivelmente familiar. Era o mesmo quadro, o mesmo início traiçoeiro que havia levado seu irmão Lucas. O passado não estava apenas ecoando,
Ele estava gritando, ameaçando se repetir diante de seus olhos. O medo a paralisou por um instante. Um pavor puro de que estivesse fadada a reviver o mesmo pesadelo, a mesma perda. Ela correu para a comunidade, encontrando Sofia nos braços de Joana, o corpo pequeno e mole, os lábios pálidos. Não havia tempo a perder. Colocou as duas no carro e dirigiu em alta velocidade para o hospital público mais próximo. A cena que encontraram foi de um caos organizado. Corredores lotados, pessoas gemendo de dor em macas, uma espera que parecia interminável. Cada minuto que passava era uma tortura para Maria Cecília. A burocracia do atendimento, a falta de leitos, o olhar cansado dos enfermeiros sobrecarregados, tudo conspirava contra elas. Ela tentou usar sua influência, seu tom de voz autoritário, mas ali, naquele sistema colapsado, ela era apenas mais uma na multidão desesperada. A impotência era a mesma que sentira quando criança, mas desta vez a resignação não era uma opção. A noite se arrastou em uma agonia lenta. Sofia foi finalmente atendida, mas o diagnóstico preliminar era grave. Uma infecção bacteriana agressiva que exigia tratamento imediato e específico, com antibióticos que o hospital não tinha em estoque. A transferência para uma unidade mais equipada era uma possibilidade remota, presa em uma fila de espera burocrática. Maria Cecília olhou para o rosto de Joana, devastado pelo medo e pela culpa, e viu o reflexo de sua própria mãe anos atrás. A história estava se repetindo, o ciclo de tragédia ameaçando se fechar, mas algo dentro dela havia mudado. A menina assustada de antes não existia mais. Em seu lugar, havia uma mulher que se recusava a aceitar a derrota, uma mulher que faria o impossível para quebrar aquele ciclo, custasse o que custasse. Abandonando a paralisia do medo, Maria Cecília sentiu uma clareza fria tomar conta de sua mente. A executiva treinada para operar sob pressão ressurgiu, mas com um propósito completamente novo. Ela não estava mais lutando por um bônus de final de ano ou pela aprovação de seu pai. Estava lutando por uma vida. Pegou o celular e, com os dedos firmes, começou a acionar uma rede de contatos que jamais imaginou usar para algo tão pessoal. Ignorou os protocolos do hospital público, as listas de espera, as negativas burocráticas. Cada não que ouvia era apenas um obstáculo a ser contornado. Ela não estava pedindo favores, estava cobrando dívidas, usando sua influência e seu poder financeiro não como um escudo de privilégio, mas como um ariete para derrubar as portas de um sistema indiferente que estava prestes a cometer o mesmo erro 2 vezes. A madrugada se transformou em um campo de batalha logístico. Enquanto Joana chorava baixinho, abraçada à filha febril, Maria Cecília orquestrava uma operação complexa com a precisão de um general. Conseguiu que um dos mais renomados infectologistas pediátricos do país atendesse sua chamada. Organizou a compra e a entrega imediata do antibiótico específico de uma farmácia de alto padrão. Pressionou seu plano de saúde corporativo para autorizar, em caráter de emergência, a transferência de Sofia para um leito de UTI em um hospital particular de ponta. Cada ligação era uma negociação tensa, cada minuto uma vitória contra o relógio. Ela não sentia cansaço, apenas uma fúria gelada e uma determinação que vinha de um lugar muito profundo. Um lugar onde a dor de uma perda antiga se transformava em combustível para a luta presente. Horas depois, sentadas na sala de espera silenciosa e asséptica do novo hospital, o contraste com o caos anterior era gritante. Sofia estava estabilizada, recebendo o tratamento adequado, e o pior já havia passado. A adrenalina que sustentara Maria Cecília finalmente se dissipou, deixando para trás um esgotamento profundo, físico e emocional.
Joana, com os olhos vermelhos e inchados, olhou para ela, a barreira de orgulho e desconfiança completamente desfeita. As lágrimas voltaram a escorrer por seu rosto, mas desta vez não eram de pânico, e sim de uma gratidão tão avassaladora que a deixava sem palavras. Ela segurou a mão de Maria Cecília, uma mão que antes representava um mundo inalcançável, e a apertou com a força de quem se agarra a uma tábua de salvação. "Me perdoa", sussurrou Joana, a voz embargada. "Eu te julguei tanto, achei que você era só mais uma rica querendo limpar a consciência. Eu nunca vou ter como te pagar por isso." Maria Cecília olhou para o rosto daquela mulher, vendo não apenas uma mãe grata, mas uma guerreira que lutava todos os dias com as armas que tinha. E então, as palavras que estavam presas em sua garganta por 20 anos finalmente encontraram uma saída. "Eu não pude salvar o meu irmão, Joana", disse ela, a voz baixa e trêmula, revelando a ferida que nunca cicatrizou. "Eu era só uma criança, e meus pais estavam ocupados demais. Eu falhei com ele, mas eu não vou deixar você perder a sua filha. Nenhuma de nós está sozinha nisso." Naquele instante, na esterilidade de uma sala de espera, algo sagrado aconteceu. A confissão de Maria Cecília não foi um pedido de pena, mas uma ponte de dor compartilhada que uniu seus dois mundos para sempre. Joana não viu mais uma benfeitora, mas outra alma que conhecia o gosto amargo da perda e da impotência. Elas choraram juntas, não como estranhas de classes sociais distintas, mas como duas mulheres, duas mães, unidas por um laço forjado no fogo da adversidade. Ao salvar Sofia, Maria Cecília finalmente começou a se perdoar, libertando a menina de 8 anos que carregava a culpa pelo que não podia controlar. A justiça que ela buscava não era contra o mundo, mas para si mesma, e ela a encontrou no olhar de gratidão de uma amiga. Momentos assim nos lembram que a empatia é a maior força que existe. Se você acredita que mais histórias como essa precisam ser ouvidas, sua inscrição no canal nos dá a força para continuar. A recuperação de Sofia foi o primeiro raio de sol após uma longa tempestade. Com a menina fora de perigo, Maria Cecília agiu com a mesma determinação que usara para salvá-la, mas agora para construir um futuro. Ela não ofereceu caridade, mas uma parceria. Em poucas semanas, a família de Joana deixou o cômodo úmido e se mudou para uma casa simples, mas digna, em um bairro onde as crianças podiam brincar na rua sem medo. Tinha um pequeno quintal, quartos separados e uma cozinha onde o cheiro de comida fresca parecia sempre presente. Pela primeira vez, Pedro não precisava vender balas no semáforo para garantir o jantar dos irmãos. Ele podia se sentar à mesa com um caderno e fazer seus deveres de matemática. O sonho de ser engenheiro se tornando um pouco menos distante, um pouco mais real. A mudança mais profunda, contudo, aconteceu dentro de Maria Cecília. Ela voltou para a Faria Lima, mas não para sua antiga mesa de investimentos. Em uma reunião que chocou sua família e seu noivo, ela anunciou sua saída definitiva do mercado financeiro. A armadura de grife foi trocada por roupas confortáveis, e a eficiência fria em seu rosto deu lugar a uma serenidade que o dinheiro nunca pôde comprar. Ela descobriu que o verdadeiro valor não estava nos dígitos que subiam em uma tela, mas no brilho de esperança nos olhos de uma criança. Aquele vazio que a consumia foi preenchido não por luxo, mas por um propósito genuíno. Ao abandonar o império que herdaria, ela finalmente encontrou seu verdadeiro patrimônio, a si mesma. Com seus próprios recursos e a habilidade estratégica que a tornou uma executiva de sucesso, Maria Cecília criou uma fundação. Não era uma instituição de caridade tradicional, que apenas distribuía cestas básicas, mas uma plataforma de transformação que oferecia o que Joana sempre pediu: dignidade.
A fundação fornecia moradia segura, suporte jurídico para mães solo, acesso à educação de qualidade e acompanhamento psicológico para famílias em situação de vulnerabilidade. Joana se tornou uma das primeiras coordenadoras do projeto, sua experiência de vida e sua força inabalável sendo mais valiosas do que qualquer diploma. Juntas, as duas mulheres, antes separadas por um abismo social, construíram uma ponte sólida de empatia e ação, provando que a mudança real começa quando uma pessoa decide verdadeiramente enxergar a outra. Anos mais tarde, o sucesso da fundação era medido em histórias, não em números. Pedro, um adolescente brilhante, estava prestes a entrar na faculdade de engenharia, sendo o maior orgulho de sua mãe e um exemplo para seus irmãos. Maria Cecília encontrou uma nova família, não de sangue, mas de alma, forjada na dor e na superação. O fantasma de seu irmão Lucas não a assombrava mais. Em seu lugar, havia uma paz serena, a certeza de que sua memória havia sido honrada da forma mais bonita possível. Histórias como essa nos lembram que a esperança é uma semente que só precisa de um pouco de humanidade para florescer. Se você também acredita no poder dessas conexões, sua inscrição nos ajuda a continuar plantando essas sementes de esperança por aí.